Eu fiquei de trazer a questão já tinha lá ponto de aumento e diminuição. O ponto de aumento ele vai aumentar a metade do valor da nota, né? Ou pausa também serve para pauta, mas vamos só a gente compreender aqui. Se eu tenho, por exemplo, estão vendo que é uma mínima, né? A mínima tem 2 tempos. Se eu colocar o ponto de aumento, isso, se eu colocar o ponto de aumento, a mínima vale 2. Qual é a metade de 2? 1. Qual é a figura rítmica, né, que representa um tempo? É a semínima. 2 mais 1. Então, Então, tudo isso aqui. uma mínima pontuada, ela vai ter 3 tempos. Eita, que minha letra com o mouse fica horrível. Mas, nessa questão do ponto de aumento, não necessariamente eu posso usar só um ponto. Eu posso, se eu colocar 2 pontos de aumento, ele vai somando a metade da metade. Por exemplo, isso aí. Se eu tenho uma mínima que vale 2 tempos e tenho 2 pontinhos de aumento, lembrando que eles ficam sempre do ladinho da figura, né? No caso da semínima, das figuras rítmicas, né? Isso, porque se ela ficar acima já vai ser outra coisa. Então, o ponto de aumento ele fica do lado da nota. Se a mínima aqui nesse caso vale 2, a metade da mínima, 1, que é a semínima, isso, e a metade da semínima é meio tempo. Então, eu dá vou para só entender. O somando. segundo ponto, ele vai ser a metade do primeiro ponto, não é isso? Isso, sempre Porque outro pode ponto a metade. do anterior, né? Assim? Isso, sempre a metade do anterior. Você pode Ah, até fazer essa continha, né, para ficar melhor de visualizar, para a porque gente. a pessoa poderia até confundir achando que seria duas dessa daqui, né? Mas E não é. achar que, no caso, Seria aí duas vale 4. metades de dois, mas Se a não gente é. fosse fazer. É matemática pura, gente. Eu não curto muito a matemática, sabe? Mas, infelizmente, nessa parte, ela é assim, como se fosse uma expressãozinha numérica, né? Você vai tirando da metade, depois vai somando cada parte e você vai obter esse valor. Se a gente fosse, imagina, tivesse numa prova e a gente não soubesse que cada pontinho vai diminuindo a metade do anterior, Uhum. essa conta ia dar errada, ia valer 4, né? Se você achasse que, opa, é mais um tempo. Exato. Então, no caso, é 2, valor da mínima, mais 1, que é só para representar como se fosse uma semínima, e a Uhum. metade da semínima, que é 1, a metade de 1 é meio, né? Então, vai ter Ó. 3 tempos e meio. Isso também, gente, é uma forma na escrita musical, imagina, você ter que colocar na pauta, eu quero ter 3 tempos aí, mas eu vou ter que colocar 3 notas para poder eu ter Liga. 3 tempos. Ia ter mais nota para você preencher na partitura. E não ia ter também nem figura rítmica para representar uma nota de 3 tempos. Ou você, se eu quisesse que fosse só um dó de 3 tempos, como que eu. Não tem não figura rítmica que tenha 3 tempos. Ela é uma figura por si só que tenha 3 tempos. Então, se eu quero que fique um dó durando 3 tempos, eu coloco esse pontinho de aumento, né? Que ele vai suar nesses 3 tempos. Tanto ameniza essa questão de eu ter que escrever outra nota musical, e também Porque quando poderia for ser feito assim, né? Uma mínima faria o mesmo efeito, e pegar isso aqui, desenhar e depois fazer uma ligadura aqui, né? Aí já é Seria o outro mesmo efeito. simples. Se passasse uma Ligadura. ligadura, ia ter esses 3 tempos, né? Mas, assim, a questão da escrita também. Ia ter mais coisa para eu riscar numa partitura, ia ter É, mais nota para eu ter, né? É mais trabalho. sim. Isso aí já simplifica tanto nessa questão, como também é bem mais básico, é só botar um pontinho e saber que, opa, vai ter 3 tempos. Aquela nota vai soar 3 tempos. Então, é basicamente esse ponto de aumento. E também, só para enfatizar também que ele não necessariamente o ponto de aumento. Estão me escutando, gente? Sim. O ponto de aumento ele pode ser usado não só para essas figuras de tempo, de notas, né? Elas podem ser usadas para as pautas também. Eu costumo dizer as figuras rítmicas dos sons, que são a semibreve, semínima, esses valores, né? Essas notas, cada tipo que representa o som, mas esse ponto de aumento também pode se referir para as pausas. Por exemplo, se eu tenho aqui, isso, as pausas. Deixa eu ver se eu consigo tentar fazer aqui.
Você vai desenhar. ruim. Ó, dá para ver assim? Deixa eu Por interromper exemplo, aqui. as pausas, né? Tanto, se eu tenho uma semínima com ponto, é como se eu tivesse isso aqui, opa, é como se fosse uma mínima que vale 2, matemática, meu Deus. E a semínima que é 1 e vale 3, né? A continha é essa. Agora serve também as pausas. Se eu tenho, por exemplo, uma pausa de semínima, essa pausa, dá para ver, ó? Vale o quê? Um tempo, né? Uhum. É uma pausa de ser mínima, né? Que vale um tempo. Se eu botar o ponto de aumento na pausa, eu também da mesma forma. Eu vou ter o valor da pausa que é 1, mais a metade dela, que é meio. Essa pausa não vai ter mais um tempo, vai ter um tempo e meio. E assim com as outras, com as demais pausas, beleza? Beleza. Então, eu até quando eu vi, né, sempre a gente usa mais o ponto de aumento para as figuras dos sons, a semibreve e tal. E na das pausas, elas não são, assim, ou pelo menos é mais difícil encontrar o ponto de aumento nas pausas. Mas, assim, só para lembrar que tem também. Pronto, né, gente? Quanto ao ponto de aumento, ele é mais simples, assim, só que vai ser mais aprofundado na próxima aula, né? Mas ele, por exemplo, a pausa com ponto de aumento que talvez seja mais usada seja a da mínima num compasso 3/4, um compasso ternário, por exemplo, porque você Hum, precisa, tem um compasso inteiro em silêncio. Aí, como não existe a nota com 3 tempos, ele vai ter que usar uhum. a de mínima, que é de 2 tempos, pontuada, que fica 3 tempos, uma pausa de 3 tempos. Pronto, o ponto de Eu acho aumento também que é facilita. mais comum, né, para se usar uma pausa com pontuação. Isso, é mais difícil, assim, eu acho que eu nem nunca lembro de ter visto assim, mas ele tem também. Pronto, ponto de aumento, beleza, né? Ok. Ok. Aí o outro assunto que tinha era o ponto de diminuição. Eu vou falar bem por cima, porque também já são outros assuntos, inclusive o próximo assunto, e eu vou falar bem por cima, assim, um ponto de diminuição, por exemplo, nós podemos ter a fermata, que nada, você tem aquela partiturazinha do parabéns lá que você usou, Tem. da surpresa de Isa, né? Você coloca ela que ela dá pra. Acho que ela tinha a fermata, não tinha ela? Deixa eu ver se tem. Que a fermata, gente, quando a gente visualizar na partitura, a gente vai ver que é como se fosse deixa eu só desenhar aqui, um chapeuzinho. Tem aqui, Fermat? Tá aí a partitura. Abriu? Abriu para aí? Deixa eu ver aqui. Tá visível no de vocês? Fermata. Vocês conseguem visualizar no último compassozinho? Ela é como se fosse esse. Tá aqui, anota. Isso, Nádia, valeu, gata. Como se fosse esse pontinho aqui, ó. Esse arco com pontinha no meio, é assim? Isso, isso. É um ponto também que pode ser diminuição. Por quê? O maestro, ele pode. Travou de novo. Adônia. Travou. Diminuir. Se tiver uma semibreve de 4 tempos, em vez de fazer dó, você pode, se ele quiser fazer só dó e encerrar, Então, ele quer pode. dizer que essa fermata, cadê a imagem? Quer dizer que essa fermata aqui, ela significa que a nota vai ser segurada até o comando do maestro, assim, até Isso. A o maestro fermata, ela querer permite, encerrar. ela permite isso. Aí eu usei como ponto de diminuição, mas ela também pode ser como ponto de aumento. Ele pode tanto querer que ela dure bem. Entendi. Então, aqui ele dá uma liberdade maior até da duração da nota, né? Tá, Porque. mas Assim, bem aí o ponto de diminuição é a mesma coisa, não é a mesma coisa de fermata. muito para, né, não usar a fala da próxima colega que vai trazer isso. O estacato, é como se fosse, é só o pontinho, tipo, a fermata tem esse arcozinho, né, em cima,
O staccato é só um pouquinho em cima da nota. Tem vários tipos, tem o brando, o moderado, que vai ser falado. Mas ele, se uma nota, por exemplo, tiver 4 tempos, no semibreve, ele tiver um staccato acima, ele ficar acima, a pessoa vai trazer também, ele vai se encerrar, ele é rapidinho. Se eu pegar, por exemplo, tem um dó, pode ter uma semibreve, se ele tiver um staccato em cima, em vez dele suar. 4 tempos, né? Dó. Vai ser mais ou menos meio tempo. Rapidinho. Tá. Isso, ele vai fazer. Ele é bem seco. É tanto que, pronto, a pessoa vai trazer isso. Tem um staccato que ele até usa o termo seco. Ele é rápido. A nota não vai suar a quantidade de tempo que ela, 4 tempos, 2 tempos. Se tiver um staccato, ele vai ser rapidinho. Então, é um ponto de diminuição. Porque, assim, a Isa perguntou, foi boa a pergunta. Ela perguntou assim: a fermata é o mesmo que ponto de diminuição? É também um tipo, né? A fermata e o staccato são tipos de pontos de diminuição, né? Pontos de diminuição.